Boa noite a todos e vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Gustavo. Isso aconteceu com ele na cidade de Araxá, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2013, o Senhor Gustavo tinha 29 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma vila normal da minha cidade, que ainda tem muitas áreas verdes e ruas de terras. E nesse tempo eu morava nos fundos da casa do meu pai. E como era solteiro ainda, nos finais de semana eu gostava muito de ir em alguma balada para curtir. Mas nisso, em um certo fim de semana, eu já me arrumei para uma festa que teria em um bairro próximo. E assim deu a hora, eu fui indo a pé até esse lugar. É claro, a minha intenção era só de sair desse forrozinho quando terminasse o horário e fechasse o estabelecimento. Mas no meio do caminho de uma certa rua veio um homem alto e magro e ele me pediu um cigarro. E eu nunca tinha visto esse cara na minha frente, mas eu dei o cigarro para ele. Depois disso, eu peguei o meu caminho e deixei esse sujeito para lá. Mas o que mais me chamou a atenção nesse homem é que ele era magro e bem alto, quase uns 2 metros de altura. Mas fora isso, depois eu andei um pouco mais e cheguei nesse forró. E eu já ali dentro do salão fui beber um pouco. E as horas foram passando nesse baile. Eu estava curtindo aquela festa toda. Mas quando chegou por perto das 3 horas da manhã, eu fiquei cansado e me bateu um sono muito forte. E eu queria ir embora daquele lugar. Mas para minha sorte, tinha um amigo meu que foi de carro nesse baile. E esse homem foi indo embora do forró. E nesse momento eu conversei com esse rapaz, para ele me levar perto da minha residência. Assim deu certo a nossa conversa, pois esse meu conhecido iria passar perto do meu bairro e poderia me deixar a alguns quarteirões de casa. E depois eu só andaria uns 15 minutos e já chegaria na minha residência. Então eu peguei essa carona e o cara do carro me deixou no nosso lugar combinado. E logo eu desci do automóvel e comecei a andar a pé por uma rua de terra. E dava um pouco de medo passar por ali, pois apesar de ter alguns postes de luz nesse lugar, as matas ao lado eram bem escuras mesmo. Mas quando faltava pouco para eu chegar na rua asfaltada do meu bairro, eu vi acontecendo uma coisa estranha. Tinha uma luz de sirene de algum carro militar logo à frente, e com certeza estava parado. Eu fiquei meio esperto, porque poderia ser uma viatura policial em alguma ocorrência. E o que eu fiz foi andar meio escondido, sem me aparecer, pois às vezes os militares gostam de ficar revistando ou pegando quem fica andando pela madrugada à toa. Mas enquanto eu caminhava perto da mata da estrada de terra para não ter que passar pelos policiais, de repente do nada eu ouvi alguma coisa na mata e parecia ser um animal correndo. E quando eu fui olhar, um vulto preto pulou em cima de mim. E com o peso daquilo que me atingiu, eu caí no chão e me assustei com o que estava acontecendo. E quando eu fui olhar para ver o que era, fiquei aterrorizado com o que eu vi, pois era um bicho bem alto e todo peludo. E aquilo, por incrível que pareça, estava em pé bem na minha frente. E esse ser ficou em posição de me atacar, enquanto eu me levantava do chão. E esse monstro rosnava para mim de raiva. E nessa hora eu não estava entendendo nada, pois percebi que essa criatura começou a ficar meio atordoada rapidamente e iria acabar desmaiando. E nisso essa fera começou a procurar algo que estava no seu corpo, até que ele achou um tipo de seringa de injeção preso na parte das suas costas.
E aquilo não aguentou ficar em pé em duas pernas por muito tempo e acabou caindo no chão da estrada de terra. Mas essa fera não se entregava e tentava se levantar a qualquer custo para correr, mas não conseguia. E logo em seguida eu vi uma movimentação de pessoas na mata e percebi que eram alguns bombeiros com rede nas mãos e outros com um tipo de arma de atirar dardos. E aí eu já fiquei mais tranquilo. E assim eu percebi que aqueles militares estavam atrás dessa criatura mesmo. Logo os bombeiros veio até onde eu estava, mas quando chegaram perto de mim, eles levaram um susto com a aparência daquele bicho, pois o dado que um dos militares atirou na fera foi de longe, e eles achavam que era algum tipo de felino de grande porte, ou até um lobo-guará, que às vezes aparecia nas matas da região. Mas enfim, o fato é que esse bicho tinha aproximadamente quase 2 metros de altura, e a cabeça era muito parecida com a de um cachorro, e aquilo tinha um focinho quase igual ao de um porco, e as suas orelhas eram grandes e pontudas, mas sem pelos. E olhando melhor os braços dessa fera, era quase igual a de um homem, e o corpo também, mas os pés era quase igual a de um cão, e os olhos desse ser eram uma coisa esquisita, pois tinha um reflexo de luz que se pareciam acesas. E como tinha visto esse bicho em pé em duas pernas, para mim eu tinha certeza absoluta que a criatura era um lobisomem. Os bombeiros ficaram conversando entre si, se dava mais um tiro de dardo ou não no bicho, para garantir dele não acordar de repente e atacá-los. Mas eles acabaram não fazendo isso, pois poderia matar o lobisomem de vez. E o que eles fizeram foram amarrando os pés e mãos da criatura com uma corda. E em seguida, o carro de bombeiro veio e estacionou perto de nós. E assim colocaram o lobisomem na maca. E em seguida, aquilo foi colocado dentro do carro de bombeiro, que era tipo uma ambulância. Depois disso tudo, eu ouvi um pouco a conversa do líder dos bombeiros, falando com alguém pelo rádio e pedindo instruções que tipo de procedimento que eram para eles tomarem na situação que se encontravam. Mas o que ocorreu de repente, depois de alguns minutos, foi que ouvimos uns rugidos dentro da ambulância, mas nenhum bombeiro queria abrir a porta do carro para ver, e parecia que o efeito do sonífero estava passando. Então eles começaram a olhar pelo vidro, mas em seguida que se passou-se mais ou menos 1 minuto, eles abriram a porta de trás do carro. E vi rápido um homem ali na viatura, pedindo para os bombeiros o deixar ir embora. E olhando melhor, eu tinha certeza que era aquele andarilho grandão e magro que me pediu um cigarro. E assim foi que os militares acabaram dando um tiro de sonífero nesse cara. E o sujeito dormiu novamente. Esse bombeiro ligaram a viatura e saíram do local rápido. Com isso tudo que aconteceu, eu peguei o meu caminho. Eu voltei para a minha casa e não sabia o que fazer sobre esse assunto, pois levaram o andarilho e para mim ele desvirou o lobisomem dentro da ambulância. E eu fiquei preocupado, pois um homem naquela situação, cair nas mãos das autoridades, vai saber o que pode acontecer. E como eu estava envolvido diretamente nessa história, eu resolvi ficar quietinho, porque eu não sei a que dimensão pode chegar esse relato. Mas no outro dia, na parte da tarde, eu resolvi dar uma passada no local por onde o lobisomem me atacou. Eu queria entender melhor o que aconteceu, como uma fera daquela poderia existir. E andando pelas ruas de terra e olhando as matas durante quase 2 horas, de repente passou um homem perto de mim. E ele me parou
e perguntou se eu não vi um homem alto e magro pela região. Bem, eu não contei nada para ele do lobisomem, mas disse que vi esse cara só uma vez pelo bairro, mas não sabia nada dele. Nisso esse cara que estava procurando disse que era irmão do rapaz magrão e que precisava urgente achar ele. Bom, esse homem se abriu comigo e eu falei para ele que levaram um cara na madrugada passada em um carro de bombeiro e que poderia ser o seu irmão. E era só ele ir no corpo de bombeiro para ele confirmar se era o parente que ele procurava. E a reação desse estranho, que se dizia ser irmão do magrão, é que ele acabou indo embora com pressa e sumiu. E também passando os dias, eu não tive mais informação nenhuma sobre esse caso, mas também nem fui atrás. E se algum daqueles dois irmãos aparecesse na cidade novamente, eu iria ter que vigiá-los e até denunciá-los se fosse o caso, porque o que eu vi foi um homem desvirando o lobisomem. E por sorte, na hora que eu fui atacado, a criatura já estava anestesiada. E esse lobisomem ataca pessoas mesmo. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva no canal.